a eleição é dia 30, então as pessoas não teriam recebido nem o Auxílio Brasil de outubro e nem o de novembro. Então o Bolsonaro quer adiantar o Auxílio Brasil de novembro, ele vai fazer no Congresso Nacional, ele vai tentar com o Arthur Lira um projeto de lei só para adiantar o Auxílio Brasil, só para isso. Para ele adiantar o Auxílio Brasil, para as pessoas irem votar com um pouco mais de dinheiro no bolso, que vão receber o dinheiro 15, 20 dias antes do que deveriam ter recebido. Ah, mas depois elas vão ficar um tempão sem receber dinheiro. Imagina se você recebe o seu salário 20 dias antes, mas aí no dia do recebimento você não recebe nada. Então o seu salário que você recebeu 20 dias antes, em vez de durar um mês, vai ter que durar 50 dias. Ah, mas aí já passou a eleição, o Bolsonaro não tá nem aí, né? Também vai anunciar o 13º do Bolsa Família só para mulheres, né? Então mulheres que recebam o Bolsa Família, Auxílio Brasil, mulheres que recebam o Auxílio Brasil, elas vão receber um 13º. É isso que o Bolsonaro quer fazer. Ele tem que passar um projeto de lei também no Congresso para isso. Ele já está em tratativas com o Arthur Lira. E ele tá felicíssimo, o Bolsonaro, por quê? Porque ele conseguiu uma bancada fascista muito grande no Congresso Nacional, então o Arthur Lira sabe que o apoio do Bolsonaro é importante caso ele queira se reeleger presidente da Câmara dos Deputados e continuar roubando esses bilhões no ano que vem. Então o Bolsonaro tem hoje um poder de barganha quase tão grande quanto o poder de barganha do Lula. O Lula tem um poder de barganha para negociar com o Centrão, que é o seguinte: olha, estou líder em todas as pesquisas, estou aí, no primeiro turno tive 48,5% dos votos, a chance de eu ser o novo presidente da República, controlar o orçamento, os ministérios e tudo mais é gigantesca. Então muita gente do Centrão fala, pô, tenho que negociar com o Lula, agora antes do segundo turno, tenho que ir lá porque se eu quiser alguma coisa, ele será o novo presidente. Porém, a parte do Centrão do Arthur Lira, o que eles querem é se manter na presidência da Câmara dos Deputados. Porque o Arthur Lira se mantendo na presidência, sendo o presidente Lula ou Bolsonaro, ele mantém o status de poder que ele tem. Lembra do Eduardo Cunha com a Dilma Rousseff? O Eduardo Cunha conseguiu ganhar a presidência da Câmara dos Deputados, aí ele fez um inferno da vida da Dilma. Ele começou a impor pauta-bomba atrás de pauta-bomba, começaram a soltar bombas na economia do Brasil, o Brasil entrou numa crise econômica gigantesca, e vamos lembrar, era um Brasil que estava acostumado a ter recorde de desemprego mínimo da história, que foi no final de 2014, um Brasil em que os pobres começaram a se acostumar a andar de avião, em que a fome tinha sido erradicada praticamente toda, saiu do mapa da fome alguns meses antes. Aí esse Brasil que estava começando a se acostumar a viver cada vez melhor, começou a ver uma piora no seu nível de vida por conta das pautas bombas do Eduardo Cunha. O que aconteceu? A Dilma saiu com 8% de aprovação. Quando a Dilma sofreu o golpe, ela tinha 8% de aprovação. Quer dizer que 92% dos brasileiros não aprovavam o governo Dilma. É um número gigantesco. Pois bem, esse é o plano do Arthur Lira e do bolsonarismo para o ano que vem para com o Lula. Então o Bolsonaro, ele não quer saber do plano do Arthur Lira. O que ele quer é o seguinte: é poder de barganha com Arthur Lira, negociar para ver se ele consegue impor aí as suas duas pautas, que são suas pautas desesperadas. O Bolsonaro percebeu que a estratégia dele, que foi utilizada em 2018, não deu certo em 2022. Se você não sabe qual é a estratégia dele, eu vou te dizer. Em véspera de eleição, se você... vê aí na sua cidade, se você tiver igreja evangélica da sua cidade, que tiver Instagram e tudo mais, vê se a igreja da sua cidade não fez um culto no sábado à noite. Nesse sábado, muitas igrejas fizeram cultos, igrejas que não fazem cultos no sábado à noite começaram a fazer cultos no sábado, para quê? Para comprar voto com dinheiro vivo dentro da igreja. É isso que fizeram e exigir voto no Bolsonaro. Hoje tivemos aí até caso, algumas semanas atrás, de um petista que levou um tiro dentro da igreja e o pastor continuou fazendo o culto, falando mal do Lula, e ele levou um tiro porque ele reclamou que o pastor só falava de Lula. Os pastores só falam do PT, fala de Jesus, do evangelho, né? Só PT, 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 PT. Pois bem, xingando, obviamente, o PT. Eu avisei aqui, a partir do dia 24, 25 de setembro, os pastores evangélicos iriam em massa começar a pedir voto para o Bolsonaro. Isso ele fez o Bolsonaro conseguir eleger uma bancada muito forte no Congresso. Agora, ele usa essa bancada como poder de barganha com o Arthur Lira para dizer: ô Arthur Lira, você quer continuar na presidência? Eu também quero. Então é o seguinte, eu preciso adiantar o Auxílio Brasil. Preciso adiantar, não tem como. Se o povo tiver um pouquinho mais de dinheiro no bolso no dia da eleição, a geladeira vai estar cheia, mesmo que depois da eleição essa pessoa fique 50 dias sem receber um centavo e passe fome por um tempão, porque você sabe que as pessoas que estão passando necessidade, quando elas recebem mais dinheiro, não adianta, se você é de classe média alta, se você é uma pessoa mais rica,
mais abastada, eu vou falar, não adianta você falar para uma pessoa pobre que ganha, que a sua única renda é 600 reais por mês, aí você dá 1.200 na mão dela e fala, não, mas olha, os outros 600 você tem que guardar para o mês que vem, porque a pessoa tá passando fome agora, né, no mês que vem, então a pessoa gasta o dinheiro. A pessoa que vai chegar o mês que vem, essa pessoa vai passar fome, só que a culpa não é dela, a culpa não é dela que ela tá nessa crise, a culpa é do Bolsonaro. E aí, isso é o que vai acontecer. Se essas pessoas vão passar fome depois, vai ter passado a eleição. Então, o anúncio desesperado do Bolsonaro é esse, ele tá esperando para fazer o anúncio oficial, mas já vai entrar nas promessas de campanha dele a partir dessa semana. Por quê? Porque ele quer quebrar essa vitória enorme do Lula entre os mais pobres. É isso que o Bolsonaro quer fazer, porque ele sabe que ele precisa tirar votos do Lula. O que acontece é o seguinte, Thiago, mas o Lula não tem 50%, ele teve 48,5%. Mas se o Lula mantiver todos os 56 milhões de votos que ele teve, o Lula precisa de 2 milhões de votos, 1,5%. 1,5% é um terço dos votos que teve a Simone Tebet. É também um pouquinho mais de um terço dos votos que teve o Ciro Gomes. Ciro Gomes ficou em quarto, Ciro Gomes fez seu papel de conseguir converter muito voto para o Bolsonaro, fez seu papel de oposição. Os ciristas que são pagos pela campanha continuam atacando o PT depois da eleição. Você vai no meu Twitter, se você vê alguém com uma florzinha ali no nome, é cirista. Aí você vai ver, tá sempre atacando o PT. Passou a eleição, os caras continuam atacando o PT. O Ciro não é mais candidato. Atacar o PT teoricamente, não dá mais voto pro Ciro, atacar o PT. Eles achavam que teoricamente daria voto pro Ciro, não dava. Você viu que ficou em quarto, foi um desastre total, mas acabou o primeiro turno, eles continuam atacando o PT, você sabe do lado que tá o Ciro Gomes. Ele também falou, ele tá vendo qual vai ser o fim da carreira política dele, se ele vai acabar a carreira política dele apoiando o Bolsonaro, não apoiando ninguém, ou se ele vai apoiar o Lula para tentar salvar um pouquinho do que sobrou da história lixo dele. É isso que tá acontecendo. Então o Bolsonaro sabe que a tarefa do Lula não é difícil, que ele precisa tirar votos do Lula. Porque boa parte dos eleitores da Simone e dos eleitores do Ciro que votaram neles no primeiro turno, automaticamente vai votar no Lula no segundo turno por anti-bolsonarismo. Pra falar, eu não gosto do Bolsonaro, eu vou votar no Lula, fim. Bolsonaro também sabe que muita gente que não votou no primeiro turno vai acabar votando no segundo turno também só para tirá-lo. Assim como, eu vou te dar um exemplo, nos Estados Unidos, o Donald Trump teve 70 milhões de votos, 70 ou 78 milhões de votos. O Donald Trump teve quase 20 milhões de votos em 2020, a mais do que ele teve em 2016. O Donald Trump só não ganhou a eleição porque o antitrumpismo foi muito, muito, muito mais forte que o trumpismo. Só que tem uma coisa, o Trump não tinha milhares de igrejas evangélicas, muitas delas construídas com dinheiro público roubado do Ministério da Educação. Lembre-se disso, tem as denúncias com provas. Eles roubaram milhões, só em uma das denúncias são 110 milhões de reais que roubaram do Ministério da Educação para construir igrejinhas pequenas. Custa menos de 1 milhão construir uma igreja, o que? 500 mil no máximo. Então eles construíram milhares de igrejas no interior com dinheiro público. Isso muda muito na hora da eleição, principalmente na eleição para o Congresso Nacional. A gente viu aí como é que foi no Senado, desastre, no Congresso Nacional também, um desastre total. A esquerda subiu, viu? Para quem tá, nossa, estou pessimista, a esquerda ganhou cadeiras. A esquerda hoje é maior do que era 4 anos atrás. O problema é que o fascismo praticamente dobrou de tamanho. Esse é o problema. Não existe mais direita no Brasil, existe esquerda, um pouquinho de centro e fascistas. É isso o que tem no Brasil. Pois bem, o Bolsonaro sabe que para tirar votos do Lula, ele precisa tirar das mulheres e dos mais pobres. Então, o segundo anúncio que ele quer fazer, e esse ele precisa urgentemente de apoio do Congresso Nacional, do Arthur Lira principalmente, e aí veremos nos próximos dias como serão as tratativas, porque o Lula, se ele quiser aprovar um projeto de lei que seja, quando eu digo um projeto de lei, pensa no projeto de lei mais banal possível. Por exemplo, numa Câmara de Vereadores, mudar um nome de rua, uma coisa banal. Se o Lula quiser um projetinho de lei, do mínimo que seja, ele vai precisar conversar com o senhor Arthur Lira. Esse é o Congresso Nacional que foi eleito, viu? Inscreva-se aqui no canal. Falou!